Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de infraestrutura de hardware, cujo tema a ser abordado é a evolução computacional, ou seja, a evolução dos computadores em suas respectivas gerações. Vamos lá conhecê-los. Primeira geração. A primeira geração foi marcada pela utilização de válvulas. A válvula é um tubo de vidro similar a uma lâmpada, como mostra na imagem, fechada sem ar em seu interior, ou seja, um ambiente fechado a vácuo e contendo eletrodos, cuja finalidade é controlar o fluxo de elétrons. Mas as válvulas aqueciam bastante e costumavam queimar com facilidade. Era uma grande desvantagem naquela época. Aqui está uma imagem das mesmas, uma imagem mais realista com cores. E aqui está o representante da primeira geração, que utilizou as válvulas eletrônicas, o ENIAC, o grande computador, o supercomputador gigante naquela época. Segunda geração. Na segunda geração, foi marcada pela substituição da válvula pelo transistor, o que revolucionou a eletrônica muito. Eles eram muito menores do que as válvulas e tinham outras vantagens. Não existiam pré-aquecimento e consumiam menos energia, ao contrário das válvulas eletrônicas, que consumiam muita energia. E isso acabava sobrecarregando as válvulas e acabavam queimando. Em média, a cada 5 minutos queimava uma válvula. Ou seja, o transistor veio aí para revolucionar a segunda geração. Aqui estão uma representação do circuito com os transistores e o circuito com válvulas. E aqui os computadores que representam a segunda geração. Terceira geração. A terceira geração já é marcada pela utilização de circuitos integrados, feito de silício, conhecido também como os microchips. Aqui como mostra numa placa-mãe e um componente à parte. Possibilitou a construção de vários equipamentos menores e mais baratos. O computador que representa essa geração é o computador da IBM System 360, voltado para o setor comercial e científico. Ele possui uma arquitetura plugável, na qual o cliente poderia substituir as peças que dessem defeito. Além disso, o conjunto de periféricos eram vendidos conforme a necessidade do cliente. Ou seja, o que o cliente necessitasse, como por exemplo, sei lá, uma impressora, atualmente hoje, como a gente compra a parte para plugar no computador, assim o cliente poderia comprar. Aqui está uma imagem. Quarta geração, microprocessador, a evolução dos computadores pessoais de 1970, chegando às nossas gerações atuais. Aqui está uma imagem, só para a gente ter uma noção do que já vem sendo dito na aula, para termos uma noção do que vem por aí. Em 1974, um computador foi lançado e seu nome era Altair System. Na sua versão mais básica, o computador servia só como fonte de aprendizado de eletrônica e programação, ou seja, só vinha ali um gabinete com uma placa-mãe para você se virar, tentar aprender, tentar interagir com a máquina. Só o que vinha era isto mesmo, um gabinete com a placa-mãe. Este era o computador de 1974, considerado por muitos como o primeiro computador pessoal da história. Aqui nessa imagem ele já está com o monitor. Temos uma segunda imagem mostrando o seu interior com sua placa-mãe, seus componentes. O Altair serviu para demonstrar a grande paixão que a informática podia exercer e que, ao contrário do que se diziam muitos analistas da época, existe um grande mercado para computadores pessoais. Aqui já o Altair, provavelmente em um banco, ou comércio ou empresas. E
A Apple começa sua história em 1976, quando foi fundada. Aqui está o primeiro protótipo da Apple, seu primeiro computador, o Apple I, muito diferente dos dias atuais. Isso realmente é uma relíquia. O Apple I, ele vinha já montado, ao contrário do Altair, como falei, era mais uma fonte de aprendizado para entusiastas da época. Para quem gostaria mesmo de aprender, tinha que aprender ali na raça, a montar seu próprio computador. Então tinha que ter já uma noção de eletrônica para poder montar um computador. E aqui não, o Apple I já vinha montado, mas só que não tinha gabinete. Ele vinha aí só com sua placa-mãe, com seu tecladinho básico e sua fonte ali integrada na placa-mãe. Como eu falei, diferente do Altair, o Apple já era vendido montado. A placa-mãe era vendida pelada, dentro de uma caixa de papelão. Naquele tempo, a Apple não tinha um bom investimento, não tinha investidores como ela se tornou uma empresa muito grande e muito influente hoje no mercado. Era muito simples o Apple I naquela época. O Apple I era baseado num processador 6502, um clone do Motorola 6800, que era fabricado pela MOS Tecnologia. Ele era um processador de 8 bits que operava a 1 MHz. Aqui ele era operado por meio de fitas cassete que guardavam os dados e iniciavam o sistema operacional. Aqui a Apple já consegue algum investimento e lança o Apple II, diferentemente do Apple I, que era bem básico, que era vendido em uma caixa de papelão. Aqui estão algumas especificações do Apple II. Ele tinha 4K de memória RAM, chega a ser até engraçado. 12 de ROM, armazenava o interpretador BASIC, que era o software daquela época, que era lido no início no boot. O Apple I era o primeiro a carregar a fita no BASIC para começar a fazer qualquer coisa. Naquela época o BASIC era a linguagem mais popular na época e serviu como base para diversas linguagens modernas. Aqui está mais uma imagem do Apple II, similar quase à era atual, a era PC, não está tão feio. Chegamos na década de 80. Na década de 80, depois dos dinossauros, se referindo aos grandes computadores, os computadores foram evoluindo, chegaram a atingir um nível de desenvolvimento de conter aplicativos, de poder processar algum programa de planilha, de editoriação de desenho e etc. Chegaram a um nível maior. E em 1981, a IBM lançou com um computador já mais parecido com os PCs atuais para competir ali com o Apple II. E chegamos à nossa tecnologia atual. E hoje, bem diferentemente, temos tablets, temos smartphones, temos notebooks, temos computadores de mesa, desktops bem avançados. Então, pessoal, a nossa aula acaba por aqui. Essa aula só foi para a gente ter uma noção da evolução computacional. Fiquem com as atividades, estudem e até a próxima aula.